boa noite. No programa de hoje, café, a bebida mais amada e consumida do Brasil, só perde para a água. Aroma, sabor e saúde conquistando o país inteiro. O café de qualidade tem poderosos antioxidantes. A cafeína melhora o funcionamento do cérebro e evita inflamações, prevenindo doenças como Alzheimer e Parkinson. O Instituto do Coração pesquisou e acaba de derrubar um mito. O cafezinho é bom para os cardíacos e, pode acreditar, combate até celulite. 8 milhões de brasileiros ganham a vida trabalhando com café. Nossos grãos estão entre os melhores e mais caros do mundo. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo. Na praia de pesca, garrafa térmica. Companheira inseparável do seu Homero. Normalmente tomo frio, mas amargo. Não ponho açúcar. Quando acaba o café é hora de ir embora. O que tá rendendo mais, o peixe ou o café? Hoje é um café. Tá dando peixe não? Tá não. Do outro lado de São Paulo mora o seu Norberto, cafeicultor de quintal. Colhe o produto fresquinho na porta de casa. Há quanto tempo o senhor plantou esse pé? Há 1 ano e meio. Tinha que tamanho, mais ou menos? Tinha mais ou menos uns 30 centímetros. O senhor já tomou café desse pé aqui? Já tomamos café da primeira safra de café. Ah, essa já é a segunda? Essa já é a segunda. O café seca durante uma semana. Depois é despolpado com paciência, um por um. Na sua casa nunca falta café? Não, mesmo que for pouco, tem essa produção caseira. Claro que como a família é grande, não dá. Não é o suficiente, então a gente tem que comprar o pó. Mas a gente percebe que não é a mesma coisa. A torra é na panela. O aroma do puro café já está no ponto. E a moagem no liquidificador. A receita simples conquista toda a família. Eu acho mais gostoso, né? É, por quê? Ah, feito pelo marido e cultivado por ele, feito todo o processo por ele, fica mais gostoso. É. Todo mundo gosta, todo mundo toma. O seu Norberto e o seu Homero foram voluntários de uma pesquisa no Instituto do Coração de São Paulo. O estudo, com 130 voluntários, queria saber se quem já teve problemas no coração poderia consumir a bebida. E os dois já passaram pela emergência. Foi o entupimento das artérias principais devido ao colesterol. Eu tive um infarto, senti uma dor no braço, no peito, nas costas. Passei por uma cirurgia de ponte de safena e ponte de mamária. Eles foram monitorados, fizeram baterias de exames. Levaram para casa equipamentos para medir batimentos cardíacos e pressão arterial. Mas primeiro tiveram que zerar a cafeína no organismo e ficaram 15 dias sem cafezinho. Não deu vontade de tomar café? Deu, mas ficava na vontade. Depois foram à forra. Quase 3 meses tomando meio litro de café por dia. A análise dos exames acabou com qualquer dúvida. Dizia e sempre se disse que não pode tomar café, que tem arritmia, que vai desencadear arritmia, que vai dar palpitação, que vai aumentar a pressão, que o indivíduo vai ter um infarto. Na verdade, a gente não viu nenhum efeito do café que fizesse isso, pelo contrário. Não mudou a pressão arterial, não aumentou arritmias, favoreceu a atividade física. Eu acho que ele deixou de ser vilão. E pelo menos dá para afirmar que para aqueles que têm doença no coração, não traz nenhum malefício. Se você observar o grão de café, vai perceber que ele tem uma divisão. E desde que foi descoberto lá no século VI, sempre foi alvo de polêmica. Chegou a ser proibido em algumas religiões e foi eleito vilão em várias pesquisas científicas. Algumas descobertas têm respaldo até hoje e fazem pesar a balança para o lado das críticas. Os pesquisadores brasileiros não têm dúvidas. Grãos defeituosos, mofados, colhidos depois da hora ou mal armazenados, agridem o organismo. Esse aqui é o exemplo do defeito preto, que é produzido a partir do fruto que já passou
do ponto de maturação ótimo. Ele não deve ser utilizado nos blends de café. O café de baixa qualidade, que não foi bem selecionado, bem limpo, etc., bem processado, pode conter substâncias que são cancerígenas. O café de baixa qualidade pode estar camuflado nas torras mais escuras, as menos saudáveis. A torra escura pode ter compostos que são cancerígenos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que também estão em vários outros alimentos, como o churrasco, aquela crostinha escura do churrasco. Cada xícara de 50 ml de café pode ter de 25 a 100 miligramas de cafeína, substância que faz bem para uns e mal para outros. A cafeína ela pode ser ansiogênica, ela pode disparar crise de ansiedade em pessoas, de repente, nem ansiosas. Mas tem o outro lado da balança, com muito mais peso. O café tem mais de 1000 compostos que fazem bem à saúde. E bebido com moderação, pode até ser considerado um alimento funcional. Tem os ácidos clorogênicos, poderosos antioxidantes. A cafeína melhora o funcionamento do cérebro e evita inflamações. O café tem ainda minerais, como zinco, fósforo e magnésio. E o segredo para os benefícios à saúde está na dose. 4 xícaras como essa por dia de 50 ml são suficientes para unir sabor e saúde na mesma receita. Vai um cafezinho aí? No raio-x dos benefícios, podemos começar pela boca. Pesquisadores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro trataram dentes de leite cariados com café. Os ácidos clorogênicos e a trigonelina, presentes na bebida, agiram como um creme dental. O café apresentou uma ação antibacteriana contra uma bactéria que está envolvida no processo da cárie e também impediu que o dente perdesse minerais. No cérebro, a cafeína e os ácidos clorogênicos evitam inflamações, prevenindo doenças como mal de Alzheimer e de Parkinson. Mas as pesquisas no Instituto D'Or, no Rio de Janeiro, foram além. Mostraram que, para se obter os benefícios, nem é preciso beber o café. Dá para apostar que sentir aquele cheirinho de café, mesmo para quem não toma café, deve fazer bem. Os voláteis, substâncias dissolvidas no ar, mexem com o cérebro. Durante a pesquisa, voluntários vão para uma máquina de ressonância magnética e recebem jatos com aromas de café. Um programa de computador detecta as áreas do cérebro mais estimuladas. Quais são os efeitos que o café provoca no cérebro? O café ele ativa regiões importantes no cérebro de recompensa, de gratificação. Então você sente muito mais prazer. E é muito importante isso para a saúde humana. A gente pode interferir na medicina emocional trazendo novos fármacos que possam promover esse tipo de ativação. Um café bem preparado, selecionado, tal, que é mais prazeroso, ele também vai tender a ser mais saudável. Existe uma correlação entre as duas coisas. No estômago e sistema digestivo, mitos estão se dissolvendo como o pó de café. Acho que é importante desmistificar a ideia que o café causa úlcera, que o café causa gastrite. Não é bem isso. O indivíduo já tem a úlcera, ele já tem a gastrite. O que o café causa como um irritante é os sintomas da úlcera e da gastrite. Eu gosto de dar um exemplo do machucado na mão. O machucado da mão está lá. Se você não mexer nesse machucado, ele não vai doer. As fibras dessa fruta são alimento para bactérias do bem no intestino. Consequentemente, elas vão evitar que essas bactérias que não são agradáveis causem danos como doenças intestinais, câncer do colo intestinal, aumenta o número de bactérias boas, melhora, obviamente, a digestão, o sistema imunológico e a saúde como um todo. Uma das universidades que mais estudam café no mundo é a de Lavras, em Minas Gerais. Mais de 100 pesquisadores se debruçam sobre os efeitos da bebida. Um dos estudos avaliou a influência no colesterol e diabetes. E os resultados foram tão estimulantes quanto uma boa xícara de café. O café faz bem para a saúde, sim. Esses benefícios estão relacionados principalmente à redução do risco de ter diabetes, doenças hepáticas e aumento de colesterol ruim. A torra média, nem muito clara nem muito escura, é a ideal para os benefícios à saúde.
Uma pesquisa americana mostrou que quem bebe café pode viver mais. O nosso pretinho básico é o elixir da longevidade. A ciência recomenda descafeinado para os diabéticos e filtrado para quem tem colesterol alto, porque retém as gorduras. E por falar nisso, o Núcleo de Pesquisa em Café da Universidade Federal do Rio tem uma nova linha de pesquisa sobre o poder termogênico do café de queimar calorias. O alvo é o extrato de café verde, muito consumido nos Estados Unidos para a perda de peso. Existem vários estudos que mostram que o extrato de café verde seco é capaz de emagrecer. Isso também não impede de que a bebida do café possa emagrecer também em consumo de longo prazo. Faz bem para a saúde, anima a vida e espanta a solidão. Na região serrana do Espírito Santo, o café brasileiro está no topo. E quem escalou a montanha veio de longe. Nós amamos tudo é testado, mas tudo é bom na gente. O que quer dizer isso aí? Somos todos teimosos, mas todo mundo boa gente. Não é à toa que Venda Nova tem imigrante até no nome. Os italianos chegaram aqui há mais de um século e os descendentes celebram a prosperidade, com vinho e café, preparado no fogão itinerante. Como é que o senhor consegue fazer o café, caminhar ao mesmo tempo, cantar? Como é que é isso? Aqui a gente tem que fazer de tudo ao mesmo tempo, né? A gente moe o café aqui, ó. Já moe na hora aqui? Moe na hora, o café torradinho aqui, ó. Tudo fresquinho. Serenata noturna. Para comemorar a fartura das colheitas. A gente festeja, cozinha, assa a polenta, serve o povo, canta, tudo de uma vez só. Quantos quilos a senhora faz uma noite? 50 quilos, mais ou menos. Parabéns, tá bom demais, viu? Obrigado. O puxador desse carnaval italiano tem 88 anos. É o seu Benjamin, um dos pioneiros. A família dos Falchetto saiu do norte da Itália no fim do século XIX, fugindo das dificuldades. E com o café semeou um futuro diferente, sem nunca esquecer o passado. Vieram para o Brasil mesmo em busca da riqueza, que era o café na época, né? Aí eles vieram com destino a São Paulo, mas lá não tinha mais lugar, as fazendas já estavam lotadas lá de imigrantes. Aí deslocaram aqui no Espírito Santo, que tinha uma sobra de terra. Eles começaram do zero mesmo, passaram até fome, graças ao café. Hoje tem muitos doutores formados na família. Quanta história cabe numa xícara de café. Aqui em Venda Nova do Imigrante, os primeiros italianos chegaram em 1891 e assumiram as fazendas abandonadas pelos portugueses, que ficaram sem mão de obra com o fim da escravidão. Mas prosperar numa região montanhosa, com áreas de 1.000 metros acima do nível do mar, não foi tarefa fácil. Mas para quem estava tão longe de casa, era só mais um obstáculo. Eles desafiaram a mata, o terreno íngreme, e provaram que a fé no trabalho move montanhas. Às vezes ia numa montanha lá em cima, aí o café descia rolando, às vezes descia 20, 30 metros, chegava lá embaixo e um montão assim de café com terra. Aí banava aquilo, quando saía um pouquinho de café. Mesmo grávida, um dia eu desci daquele alto com um saco de café nas costas, segurando a boca do saco, outra mão segurava no pé de café para não cair. De noite eu ganhei neném. A senhora ficou grávida várias vezes, né? Nossa, 15 vezes. Não é só por falta de televisão que as famílias eram numerosas, é necessidade de mão de obra. Nas novas safras de descendentes, poucos continuam na lavoura. Brotam hoje os meieiros, que trocam uma porcentagem da safra pela mão de obra. Santa é morro puro. Descuidou? Ah, vai pro chão. Bem que ele podia ter avisado antes. Vai se machucar aí.
Aqui ainda não é ruim de muito pôr a Aqui, mas nós estamos inclinados aqui, rapaz. Mas tem lugar que fica meio difícil. Aí você faz um buraquinho assim. Ah, você faz um buraquinho no chão aqui? Para pisar. Ah, essa é a tática. Vai para apoiar. A colheita nas alturas tem recompensa. O café é fruta, fica mais gostosa com altitude e um clima mais ameno. Quanto mais alto, ele demora mais tempo no pé para madurar, então ele absorve todos os ingredientes e dá um sabor melhor. O café da montanha conquistou pontuação alta dos provadores e ganhou o status de especial ou gourmet, mais valorizado. Enquanto a saca do comum custa em torno de R$ 450, a de um especial pode chegar a 16 mil. Para ele ser especial, ele não pode ter defeitos. Ele tem que ser um café limpo, sem defeito. Aí você entra dentro de uma categoria de especiais. Aí você começa a ganhar complexidade e exoticidade. Quanto mais complexo e mais exótico, mais caro. No município de Domingos Martins, um cenário único, como o café que é servido. As lavouras são adubadas com esterco de cavalos noruegueses importados para o turismo. E parte da safra tem um destino nobre. O café que é produzido aqui na fazenda, 90% da produção fica aqui para o visitante, na cafeteria, e 10% vai para a Noruega, para a família real da Noruega. Em outra fazenda, cafezal dentro de uma floresta. O cultivo segue um calendário com os ciclos da astrologia. Tem rituais de benzimento com um preparado à base de estrume de vaca enterrado dentro de chifres. Abre um buraco no chão, coloca isso, todo a ponta dele virado para o nascente do sol. Cheio de estrume? Cheio de estrume dentro. A ponta dele toda virada para o nascente do sol. Por que para o nascente do sol? Para atrair as energias, para atrair a força do cosmos. A mística, aliada à preservação do meio ambiente, resultaram num café de alta qualidade, tirado um a um. Esse mais roxinho. Mais escurinho. Mais escurinho, você vê que é um vermelho mais escuro, como sangue, né? Especial, bebida boa. A beleza dos frutos despertou o apetite dos habitantes da mata e fez os tímidos jacus aparecerem para saborear um banquete que não era para o bico deles. Inicialmente a gente imaginou que fosse uma praga, né? A praga virou bênção. Durante uma viagem à Indonésia em 2006, o empresário Henrique Sloper experimentou um café exótico, feito com grãos eliminados nas fezes da civeta, um bicho da família do gambá. Eu provei o café da civeta, que é o Kopi Luwak, como se chama na Indonésia. Kopi é café, Luwak é o nome do animal em Indonésia. E achei interessante aquela história, achei fantástico, enfim, não tinha nada a ver com café, nem plantava café na época. Quando virou cafeicultor, ele percebeu que, assim como a civeta, o jacu também só digere a polpa e a casca do café e libera a semente nas fezes. Nem é preciso máquina despolpadora. A gente costuma dizer que hoje na fazenda o jacu é um dos melhores funcionários que a gente tem. Não tem salário, não tem 13º, não tem nada. Então ele só traz benefício. Paralela à colheita tradicional com a peneira, os funcionários da fazenda também vasculham o chão em busca do produto exótico. No início da manhã e também no fim da tarde, o jacu vem até o cafezal para se alimentar. Prefere sempre esses grãos assim mais maduros. Depois do banquete, por aqui mesmo, faz o servicinho dele. O que o pessoal da fazenda procura são uns torrões, como esses daqui, ó, que tem as fezes da ave e também os grãos de café. Parece um pé de moleque. E ao contrário do que você deve estar imaginando, não tem mau cheiro nenhum. No início, os apanhadores acharam que essa ideia não estava cheirando bem. Não vai funcionar porque não existe isso, nunca vi isso não, né? Quando saiu o primeiro lote, aí o senhor teve coragem de tomar, não? Na verdade, eu mesmo nem quis tomar, porque eu achei meio estranho, né? Demorou também para dominar a técnica de beneficiamento. O café com as fezes do jacu vai para um terreiro suspenso, não há contato com o solo.
O produto indesejável é retirado no beneficiamento e vira adubo. A torra a mais de 200 graus elimina as bactérias. O café do Jacu está acima dos 85 pontos. Nesse padrão a gente já considera um café excepcional, né? Além disso, o que chama atenção nele é a acidez e o sabor cítrico. Apenas 2% da produção da fazenda são café do Jacu. Pouco no volume e muito no preço. A gente está em 11 países hoje. O mais caro, Moscou, a R$3.000 o quilo. R$3.000? R$3.000 o quilo. O Brasil está na faixa de 600, entre 600 e 700 o quilo. E vale tudo isso? Olha, pela raridade eu acho que vale até mais. No bule branco, o café especial, que custa R$600 o quilo. No bule vermelho, o café comum, tradicional, comprado em qualquer supermercado, custa R$16 o quilo. No preço, o contraste é enorme. Mas e no sabor? Será que o brasileiro consegue perceber a diferença? Qual que o senhor acha que é o especial e qual que é o tradicional? Esse é qual? Esse é especial, esse aqui é diferente, tem diferença. Gostou mais do primeiro? Do primeiro. Esse primeiro aqui é um café comum do mercado e esse aqui é um café especial, café gourmet. Acho que não estou acostumada com café gourmet. Eu achei suave, né? A gente está acostumado a tomar café misturado com tanta coisa e ele pareceu bem suave. Só depois da degustação, revelamos a origem do café exótico. Ah, é? Não acredito, não. Não? Se eu tivesse falado pra você que era um café feito com as fezes do Jacu, você não ia tomar? Lógico que não. Uma delícia. Nossa, muito bom mesmo. Muito bom. Sabe como é que foi feito esse café? Não. Ele é feito com as fezes do Jacu. Deus que me defenda. Tá doido, jura? Gostei. Até que é bom. Já foi o tempo em que o café era apenas uma bebida. Pesquisadores de Minas conseguiram extrair o óleo do café, um excelente hidratante para a pele. É daqui a pouco. O mundo tem um novo olhar para o café brasileiro. Yumi vem de Tóquio atrás do nosso produto tipo exportação. I have been coming here since 2006. Ela vem desde 2006 para degustar e escolher os lotes. Diz que o sabor agrada em cheio o paladar dos japoneses. Antigamente o Brasil tinha a fama de produzir quantidade e não qualidade. Existe a realidade de que o melhor vai embora, mas o melhor também fica. Cada vez mais os compradores de especiais descobrindo sabores bastante distintos no café, com notas de flor, com notas de frutas. É muito difícil fazer um blend especial sem o café do Brasil. Hoje, o Brasil ele é visto pelo mundo como uma nação do café. Nessa nação, a soberania está em Minas Gerais. O estado sustenta o Brasil na liderança mundial de produção e exportação de café. No mapa, Minas Gerais não tem praia, mas o estado é sim coberto por um mar verde. Das 44 milhões de sacas previstas para a safra deste ano, metade deve sair dessas lavouras. Minas tem a maior produção brasileira de café. O estado que um dia viveu o ciclo do ouro, hoje garimpa uma outra riqueza, com o sabor e o aroma que são a cara do Brasil. Numa área 7 vezes maior que a cidade de São Paulo, se multiplicam pés de café e oportunidades de trabalho. Esse casal vem do Paraná para Guaxupé na época de colheita. Ele é pedreiro, ela costureira. Na safra, mudam a rotina para melhorar de vida. Quanto vocês ganham por dia? Uma faixa de 250, varia o tanto que tira, né? Mas uma média assim de 250, 200 reais. O meu trabalho é de riçar, a gente derruba o café da árvore. E ela tira a folha e ensaca, né, o café, coloca no saco para poder entregar no trator. Vocês dividem o trabalho aí? Divide o trabalho. Divide o lucro também, não? Com certeza. E os dois trabalham bastante? E muito. Trabalha muito. Em casa também, Graça? Em casa só eu. Em casa só você. Os empregos resistem ao avanço das máquinas. Colheitadeiras fazem o trabalho de 200 homens.
No sul de Minas, o café aquece a hospitalidade. A recepção aqui é calorosa, hein? É. Café no fogão de lenha. Fogão de lenha. Isso é bom, o cheiro já tá bom demais, hein? O senhor planta café desde que idade? Desde 13 anos. 13 anos de idade? 13 anos eu peguei uma empreita para tocar uma terra para plantar café, de ameia. Na terceira geração de cafeicultores, seu Pedro é o único dos 19 irmãos a permanecer na atividade da família. Toca eu, 2 filhos e 2 genros. Trabalhar em família é melhor? Ué, parece que eu acho que é, né? Tem que ter, por exemplo, eu não vivo sem meus filhos, nem ele vive sem eu, né? Toda família que trabalha unida, permanece unida, né? E tempo da apanha, né? Pega apanhador de café em troca de dia também, sabe? Por exemplo, tem um vizinho e tem um cafezal. Eu pego a minha turma, vou lá e apanho o café do meu vizinho. Depois ele volta e ajuda a apanhar o meu. É tudo na base do troca de dia, sabe? De família. Agricultura familiar, orgânica e sustentável. Por tudo isso, a propriedade ganhou certificações de qualidade. Garantem contratos com as maiores cafeterias do mundo. Mas a raiz do negócio é outra. Eu vejo esse cafezinho, essa brota de café aqui, olha pra você ver. Que maravilha que tem isso aqui, ó. Nossa, eu fico doido quando eu vejo uma lavoura de café, sabe? Seu Pedro participa de um programa de boas práticas no plantio. E onde põe a mão, a produtividade se multiplica. Você plantava um café antigamente, gastava 5 anos para produzir café. Hoje você planta, gasta 2 anos já está produzindo café. Ficou muito mais fácil. A tecnologia, né? Os agrônomos que ajudam, as qualidades de café. De primeiro não tinha qualidade, por exemplo, não tinha linhagem de café. Aqui no terreiro, o café tem que ser revirado pelo menos umas 10 vezes por dia, para não fermentar e perder a qualidade. Nessa região de Minas, antigamente, o pessoal usava só essa ferramenta aqui, uma enxada um pouco mais larga, o pessoal chama de rodo. Mas a modernidade está chegando acelerada por essas bandas. A moda agora é um veículo adaptado que faz o trabalho de 4 pessoas, a motorrodo. Esse aqui é o câmbio, para mudar a marcha. Tem primeira, segunda? Tem primeira, segunda, terceira, ré, tudo. Tem ré também? Tem ré também. Isso aqui facilitou muito o trabalho? Facilitou demais. Serviço que gastava 1 hora, ela faz com 10 minutos. Economizou tempo e dinheiro. O café do seu Pedro é vendido na maior cooperativa do mundo, a de Guaxupé, que exporta para 40 países. Máquinas modernas tornam as peneiras da qualidade cada vez mais seletivas. Os sacos de juta foram substituídos por material reciclável. E a tecnologia tirou o peso das costas dos carregadores. Esse aqui é o rastreamento do controle de bag. Aqui tem o número do bag, o peso, a classificação e o endereço onde que ele se encontra. Tudo digital? Tudo. Através da leitura de um chip. Evolução para acompanhar as exigências do mercado internacional. Em Guaxupé, 90% da produção vão para fora do país. O Brasil investe muito hoje na qualidade. Então, todo o café do Brasil, ele passa por um processo de evolução de qualidade, assim, muito grande e muito rapidamente. Foi-se o tempo em que estes grãos serviam apenas para um simples cafezinho. Hoje a indústria aproveita essa fruta na fabricação dos mais variados produtos. Cerveja, chocolate, remédio para dor de cabeça, que tem cafeína na composição, e até cosméticos. Uma parceria entre a Unesp de Araraquara e a cooperativa de Guaxupé aproveitou os compostos que fazem bem à saúde e transformou café em produto de beleza. Neste laboratório em Guaxupé, os grãos de café são prensados. A máquina consegue extrair 25 litros de óleo de café por mês. E cada litro custa quase R$400. O grão de café é uma das sementes oleaginosas mais difíceis para extrair o óleo. Então hoje a gente utiliza em torno de 12 a 15 quilos de café para 1 litro de óleo. Então é muita saca de café para um pouquinho de óleo. Sim, bastante. Mas é um óleo concentrado, não precisa ser usado em grandes quantidades para a produção de cremes. E conserva o ácido linoleico, a famosa ômega 6, importante para a saúde da pele. Nós temos uma atividade hidratante, uma atividade antioxidante forte, a capacidade fotoprotetora, protege a pele frente à radiação ultravioleta, aquela que queima a pele, né? Queimadura.
e nós temos uma atividade anticelulite. Atividade anticelulite, isso mesmo, mulheres. Os cientistas apostam na cafeína para o desenvolvimento de produtos contra esse inimigo do biquíni. Esse tipo de proposta, cafeína, o próprio óleo de café, a ideia é que ele ajude na organização dessa produção de lipídio no local, de gordura no local. Em termos mais simples, reduz a gordura local. E o café tem esse poder? Os componentes do café, indiscutivelmente, têm. Já existe até uma bermuda com adesivo à base de cafeína que libera a substância aos poucos para combater a celulite. O produto, que veio da França, resiste a 30 lavagens. Ela vai atuar na microcirculação, no aumento de metabolismo. E isso faz com que reduza a circunferência do corpo da mulher, reduzindo a gordura e também melhorando o aspecto da celulite. Os antioxidantes do café também são aplicados para aumentar o fator de proteção nos filtros solares e para creme anti-rugas. Nada se perde. A sobra do processamento é usada na fabricação de produtos esfoliantes, como sabonetes. Essa empresa desenvolveu 14 produtos cosméticos à base de café. A vantagem de usar o óleo de café é pelas suas propriedades e por ser vegetal e por ser sustentável. No Espírito Santo, os italianos misturaram café com a massa da mama. E o resultado foi um produto mais moreninho e com um sabor bem brasileiro. O macarrão de café leva 4 dias para ficar pronto. Por que esse macarrão de café não fica amargo? O segredo é um grão num ponto certo de produção e de torragem. Mas tem um pulo do gato aí, uma receitinha, alguma coisa aí. Receita que herdamos da mamãe, né? O prato está até no cardápio dos chefes de cozinha. Saboroso, gostoso. É o café no garfo. Como o café se reinventa, o homem do campo pode continuar fiel às raízes. Tudo que eu tenho, que meus filhos têm, que eu fiz, foi tirado do café. Eu agradeço a Deus todo dia de mexer com café. Bike Cafeteria, expresso que anda pela cidade sobre 3 rodas. Você conhece o segredo de um café perfeito? É no próximo bloco. Pelas ruas de São Paulo, cafeteria sobre 3 rodas. Tem trânsito, aí tem buraco. Pô, nosso asfalto aqui não é aquela maravilha. Já teve algum acidente assim? Acidente grave não, mas já bati em árvore com o telhado, a porta abriu, caiu, lixo na rua. É bem pesado. Tem 100 quilos aqui atrás. 100 quilos? 100 quilos. Então fortalece bem a perna. Fortalece bem a perna. Com a magrela estilosa e adaptada, Guilherme, de 25 anos, circula na região dos Jardins, área nobre da cidade, e pede autorização aos proprietários das lojas para montar a Bike Café. A ideia surgiu quando ele fazia a faculdade de comércio exterior na Austrália. Na frente da faculdade tinha um carrinho que vendia café. Não era uma bike, era um carrinho. Aí eu juntei com uma ideia de uma paleteria, tinha uma bicicleta, aí eu juntei uma na outra e aí surgiu a bike. Aí ficou Bike Café. Aí ficou Bike Café. Aí. Máquina de café expresso, vaporizador de leite e xaropes com sabores. É tudo o que ele precisa para ir onde o povo está e virar atração. É uma ideia original que acho que pega também muito nesse ponto dos food trucks que estão bem alto. E a bike acho que é até mais inteligente, digamos assim. Muito mais descolado. Tudo que está à sua mão, que está perto, é mais prático. Funciona para a gente que tem uma vida corrida, não tem tempo de pegar uma fila que seja. Além de atender aos clientes na rua, o dono da cafeteria ambulante também é convidado para eventos. Mas quando a distância é maior, a bike vai de carona. Café no coador de ouro, 23 quilates, para paladares refinados. Parece uma experiência científica, mas é só preparo de café.
Esse método de preparo chama globinho. Ele trabalha através de transferência térmica e infusão. Primeiro você coloca água quente aqui, a água vai subir pelo primeiro lugar que conseguir passar. E aí eu vou deixar esse tempinho em infusão e a partir do momento que eu tiro essa espiriteira daqui, essa chama daqui, o café vai descer já filtrado, pronto para servir. Ele vai deixar o café com um pouquinho menos de corpo, mais ácido, vai ficar um café bem interessante. Coador em espiral, prensa francesa, café em cápsula. Nunca houve tantas opções. Você toma o mesmo café todo dia e enjoa, então ter variedade é legal. Qual o tipo de café que mais te agrada? Nessa cafeteria em São Paulo, o pedido é a gosto do freguês. Aqui é possível escolher 6 tipos de grãos com diferentes processos de produção. É o self-service do café, onde você pode inclusive dar nome ao blend, a mistura que escolheu. É uma receita personalizada, com a cara e o nome do cliente. Com a ajuda de um barista, o cliente pode levar para casa o café que mais se adapta ao paladar. O grão, a torragem e a forma de preparo fazem parte da terceira onda do café, a da busca de um produto apreciado como vinho. Muito próximo essa relação, né? Acho que vai desde o conceito, né, da produção, qual região, de qual fazenda, de qual solo, de qual face exposta ao sol. Hoje já existe sommelier para café, ou seja, você fazer a harmonização entre um café e uma sobremesa, entre o café e um jantar. A nova tendência nas cafeterias é a dos filtrados, mais próximos às nossas origens. Mas o expresso também tem público e um diferencial. Pode ser preparado com arte. A mais jovem campeã mundial de latte art é russa. Esteve no Brasil para conhecer mais do nosso produto tipo exportação. A barista Vitória Kashirtseva, de 20 anos, acha nossa bebida doce e saborosa e diz que bebe muito café brasileiro. Diante de tanta sofisticação, o preparo de um bom café tem dicas simples. A primeira está na embalagem. Quanto mais velha a data de torra, pior a qualidade do produto. Sempre comprar café um mês depois da torra, no máximo um mês depois da torra. Por quê? Porque a partir do momento que você torra o café, ele começa a oxidar e esse processo de oxidação, depois de um mês, você já não vai ter mais o mesmo frescor e o mesmo sabor que você teria antes, nesse período anterior. O café, o ideal é sempre moído na hora, porque aí você consegue manter muito melhor as características desse café. Observar os selos de pureza e qualidade também é importante. E cuidado onde vai armazenar o produto. Na geladeira, uma fria. O café ele vai absorver toda essa umidade da geladeira e o sabor dos alimentos que estão ali próximos. Mas onde é o ideal armazenar? Num potinho hermético, aqueles potes que a gente costuma colocar bolacha de água e sal ou torrada, e dentro da embalagem de origem. No preparo, as primeiras borbulhas na água indicam que a temperatura já está ideal. Como o brasileiro gosta de muito sabor no café, um sabor potente, a gente indica sempre 1 grama de café para 10 ml de água. Que, por exemplo, se você for preparar 1 litro para a família inteira em casa, você vai usar 100 gramas de café para 1 litro de água. Em 300 anos, o café mudou, mas continua como preferência nacional. Meu dia não começa sem um café. É a primeira coisa que eu faço ao sair da cama. Eu não conheço um brasileiro que não gosta de café. Eu adoro. Fique agora com mais um episódio de Lista Negra. Bom fim de semana e até a próxima sexta.